Olá, turma. Vou estar trazendo aqui um pouquinho do assunto sobre corpos e domínio de integridade e vou aqui tentar dar algumas dicas sobre a primeira e a segunda questão da lista avaliativa de vocês. Então, para a gente iniciar, eu já cheguei a falar isso em aulas anteriores com vocês, a definição de corpo, mas eu preciso aqui que vocês fixem bem essa ideia, para a gente entender direitinho a diferença aqui entre corpo e domínio de integridade. Então, inicialmente, o que é que vem a ser um corpo? Para nós definirmos o que é que vem a ser um corpo, primeiramente nós vamos ter um conjunto, que nesse caso eu estou chamando aqui K, um conjunto não vazio, e juntamente com esse conjunto, eu vou definir duas operações atreladas a esse conjunto, que nesse caso é a operação aqui adição e multiplicação. Um conjunto com essas duas operações, para ser um corpo, ela tem que satisfazer os seguintes axiomas. Então, vamos ver quais são os axiomas. Nesse caso aqui, ao todo, são 9 axiomas aqui que tem que satisfazer. A gente observa que os 4 primeiros é em relação à operação adição, certo? E esses outros 4 aqui em relação à multiplicação, esses outros aqui, e esse último aqui em relação à distributividade, que envolve adição e multiplicação. O que é que ele diz aqui para a gente, que tem que satisfazer esse conjunto com essas duas operações? Tem que satisfazer a associatividade tanto para a adição, tanto para a multiplicação, certo? Então, aqui, ó, associatividade, que é esse e esse aqui. Tem que satisfazer também a comutatividade tanto para a adição, tanto para multiplicação. Tem que existir um certo elemento aqui, um elemento neutro, que nesse caso estou chamando ele de zero, tal que, quando eu pegar esse elemento e somar com qualquer outro elemento desse conjunto K, o resultado vai ser sempre esse próprio elemento X. Ou seja, existe um zero pertencente a K, tal que quando eu pegar X e somar com esse zero, ele é sempre igual ao próprio X, para todo X pertencente a K. Esse aí é o nosso elemento neutro para adição. Tem que existir. Na multiplicação, da mesma forma, vai ter que existir um certo elemento. Nesse caso aqui, nós chamamos ele geralmente de elemento neutro da multiplicação, tal que vai ter que existir um certo elemento, que eu estou chamando aqui de 1, pertencente a K, onde esse elemento tem que ser diferente do elemento neutro da adição, tal que quando eu pegar X e multiplicar por esse 1, eu estou falando aqui 1, mas dependendo da situação, nem sempre vai ser o 1, viu? Aqui, nesse caso, a gente está considerando 1 porque é o mais trivial que a gente já conhece, né? Que é 1. X multiplicado por 1 vai ser igual ao próprio X, para todo X pertencente a K. Porque isso aqui é muito abrangente, essa definição de corpo. Como a gente está iniciando, nós só estamos trabalhando com números naturais, os números inteiros, né? A gente vai ver os racionais, os reais, mas isso aqui é bem mais abrangente. Esse conjunto K, ele não necessariamente pode ser esse conjunto, ele pode ser, por exemplo, um conjunto de matrizes, ele pode ser um conjunto de funções também, certo? Isso aqui ele é bem mais abrangente do que somente esses conjuntos que nós trabalhamos aí no ensino médio. Mas para não complicar, nós vamos ficar por enquanto só nesses conjuntos reais, racionais, inteiros, ok? Então vamos lá. Então tem que existir um elemento neutro, nesse caso, na multiplicação. Na adição tem que existir um elemento, que nesse caso eu estou denotando ele por menos x. Para todo x que eu pegar desse conjunto K, vai existir um certo elemento menos x pertencente a K, tal que quando eu somar x com esse elemento, e nós chamamos ele de elemento oposto, certo? O inverso aditivo, em alguns livros, quando eu pegar x e somar com esse inverso aditivo, vai dar igual ao próprio elemento neutro da adição. Da mesma forma, tem que existir na multiplicação.
um certo elemento aqui, para todo x diferente de 0, vai existir um x a menos 1, tal que quando eu pegar x e multiplicar por x a menos 1, isso aqui vai dar igual a 1. Para todo elemento diferente de 0 tem que existir isso. Se não existir, ele não é um corpo. A gente tem que entender bem isso para a gente ver aqui a diferença de um para o outro. E o último é a distributividade, né? X vezes, quando eu pegar x e multiplicar por y somado com z, que vale a distributividade x vezes z mais x vezes y mais x vezes z. Então, esses são os 9 axiomas que tem que satisfazer um conjunto com essas duas operações para ser um corpo. Agora, vamos ver aqui a definição de domínio de integridade. Um certo conjunto D, junto a duas operações binárias, gozando dos 6 axiomas abaixo, é chamado de domínio de integridade. Nesse caso, bem aqui eu coloquei um Z de inteiros, é porque eu peguei a anotação do livro da apostila de vocês, viu? Mas se eu fosse ao pé da letra aqui, teria que ser x, y, z pertencente a D. Mas para não precisar digitar tanto, eu peguei logo o que tem lá no livro de vocês. Então, se a gente observar, novamente nós temos um conjunto com duas operações, e para esse conjunto com essas duas operações ser um domínio de integridade, tem que satisfazer 6 condições aqui, 6 axiomas. Associatividade, comutatividade, existência do elemento neutro, por aí vai. Se você observar, ó, tem que satisfazer a associatividade na soma e na multiplicação, que é exatamente a mesma condição aqui para ser um corpo, o A1 e o A2, ou seja, ele juntou em uma condição só essas duas primeiras aqui, o A1 e o M1 do corpo. Então, aqui tem que satisfazer também isso aqui para ser um domínio de integridade. O que é que tem que satisfazer também? A comutatividade, tanto na soma quanto na multiplicação. Então, nesse caso, ele juntou... Deixa eu limpar aqui para não ficar tanta coisa. Ele juntou o A2, ele juntou com o M2. E virou um axioma só. Já no caso da integridade. Então, também tem que satisfazer a mesma coisa lá para ser um corpo. O 3, tem que existir o elemento neutro. Então, tem que existir um elemento neutro na operação adição. Tem que existir um elemento neutro na operação multiplicação. Nesse caso, é um certo 0, quando somar dá x. Um certo 1 aqui, que tem que ser diferente de 0, e tal, quando multiplicar dá igual ao próprio x. Então, da mesma forma aqui, ó, ele juntou o A3 com o M3. Virou uma condição só. 4. Existência do simétrico. Para cada x pertencente aos inteiros, vai existir um menos x pertencente aos inteiros. Novamente, era para ser um D aqui, né? Usei o livro de vocês. Tal que x somado com menos x vai dar igual ao próprio 0. Então, se a gente observar, é essa condição aqui, a 4. Agora, vocês observem que ele não está pedindo essa condição M4 para ser um domínio de integridade, ó. Tem que existir um certo elemento x menos 1, para existir o conjunto, quando multiplicar, por x dá igual a 1. Aqui, ele não está pedindo essa condição para ser um domínio de integridade. Então, fique atento a isso. Pede o que mais? A distributividade, que aqui também pede, ó, distributividade aqui embaixo. Então, até o momento, para ser corpo e domínio de integridade, está quase a mesma coisa. A única diferença é que o domínio de integridade ele não está pedindo a condição M4. Mas só que ele não está pedindo a condição M4, mas ele está pedindo uma outra condição que não tinha lá para ser corpo, que é essa sexta. Que Z não tem divisores por 0. Ou seja, se eu tenho dois números multiplicando, dando igual a 0, então é porque ou o x tem que ser igual a 0, ou o y tem que ser igual a 0. Então, se tiver esses dois multiplicando igual a 0, tem que acontecer um desses dois. Ou esse é igual a 0, ou esse é igual a 0. Já lá no corpo não pedia nada disso. Ok? Então, a gente vê que tem uma pequena diferença aqui para ser corpo e domínio de integridade. Aí vem o seguinte resultado que tem no livro de vocês, que ele fala o seguinte: todo corpo ele é um domínio de integridade. Ou seja,
se eu pegar um conjunto que é um corpo, esse corpo eu já posso afirmar que ele satisfaz todas as condições para ser um domínio de integridade. Mas como é que a gente poderia provar isso, por exemplo? Para eu provar que é o domínio de integridade, ele tem que satisfazer isso aqui tudo. Como ele já está dizendo que ele é um corpo, vocês observam que todas essas 5 primeiras condições aqui já são satisfeitas. Por quê? Porque como ele está dizendo que é um corpo, se é um corpo, ele já satisfaz essas 5 primeiras. Então, para eu verificar que todo corpo é um domínio de integridade, eu tenho que verificar se isso aqui é verdade. Essa condição aqui é válida. Como é que eu posso provar isso? Provar que todo corpo é domínio de integridade? Só preciso provar, então, a condição 6. Como é que eu faço? A condição 6 diz o seguinte: dados A e B, pertencente, vou chamar aqui de D, um certo conjunto D. Para esse conjunto D ser um domínio de integridade, a gente tem que satisfazer o quê? Esse corpo, né? Vou chamar aqui de K. Ou seja, A e B pertencente ao corpo K. Para esse corpo K ser um domínio de integridade, eu tenho que ter o seguinte: se A e B é igual a 0, então ou A é igual a 0 ou B é igual a 0. Se eu conseguir mostrar isso, então é porque esse corpo ele vai ser um domínio de integridade. Aí vamos lá, como é que se faz? A maneira de você resolver isso é da seguinte forma: você supõe que A é diferente de 0, certo? Se você supor que A é diferente de 0 e você fazer alguma conta aí, algum cálculo e chegar que B vai implicar que B é igual a 0, então, da mesma forma, se você supor B diferente de 0 e você chegar aqui, por supor B diferente de 0, você chegou que o A tem que ser igual a 0, você está provando isso. Ou seja, se um é diferente de 0, vai implicar que o outro tem que ser 0. É isso que eu vou fazer, ok? Então, a ideia vai ser o seguinte: suponha A diferente de 0. Como A é diferente de 0, o que a gente vai fazer aqui? Lembrando, eu estou pegando um A de um corpo K. Suponha A diferente de 0. Logo, nós vamos ter que esse A ele é inversível. Logo, A é inversível. Ok? Pela definição lá de corpo. Como ele é um corpo, para todo elemento diferente de 0, existe um inverso. Ó, a definição aqui de corpo. Para todo elemento que eu pegar diferente de 0 desse corpo, vai existir um elemento inverso quando multiplicado é igual a 1. Então, logo, A é inversível, isto é, vou botar aqui abreviado, isto é, existe uma A elevado a menos 1, tal que, quando eu pegar A, multiplicar por A menos 1, isso aqui dá igual a 1. Muito bem. Então, a gente vai focar bem aqui nessa igualdade. Ó. Dessa igualdade aqui, vou botar aqui, multiplicando os dois membros da igualdade, os dois membros da igualdade por A menos 1, vamos botar qual é a igualdade, né? A igualdade A vezes B igual a 0 por A menos 1, obtemos, vou botar aqui, obtemos 2 pontos. Opa, tirei aqui. Obtemos. Vou multiplicar essa igualdade que eu destaquei. Temos o seguinte, vai ficar A menos 1 multiplicado por A vezes B. E do outro lado vai ficar A menos 1
multiplicado por 0. Ok? Daqui, por sua vez, né, isso aqui vai dar igual a 0. Né, porque todo número multiplicado por 0 que vai dar 0. Observe, vou botar aqui embaixo, observe que A menos 1 vezes A vezes B, isso aqui eu posso usar, como é um corpo, eu posso usar a associatividade para multiplicação. Então, isso aqui é igual a A menos 1 vezes A vezes B. Ok? Por sua vez, A menos 1 vezes A é quem? Ó, bem aqui, ó. É igual a 1. Então, isso aqui vai ficar 1 vezes B, que vai dar igual a B. Ou seja, se eu tenho que essa parte bem aqui é igual a B, e por sua vez essa parte ela é igual a 0, então logo, não, deixa eu botar aqui, em vez de ou seja, eu vou botar portanto, B é igual a 0. Então, resumindo, foi o que eu fiz. Eu supus que A é diferente de 0, como A é diferente de 0, ele é inversível, aí lá daquela igualdade eu multipliquei ambos os lados por A menos 1, e no final das contas eu cheguei que B é igual a 0. Ou seja, então se eu supor A diferente de 0, eu chego que B é igual a 0. De maneira análoga, se eu supor B diferente de 0, eu vou chegar que A é igual a 0. Né? Então, para eu terminar essa demonstração, eu só posso dizer o seguinte: supondo B diferente de 0, de maneira análoga, nós obtemos que A vai ser igual a 0. Portanto, se eu tiver A vezes B igual a 0, então ou é porque A é igual a 0, ou B é igual a 0. Eu tenho que, se um for diferente de 0, eu chego que o outro vai ter que ser igual a 0. Então, aqui eu demonstrei que todo o corpo é um domínio de integridade, porque eu só precisei mostrar aquela última condição. Só que eu coloquei aqui uma pergunta extra. Será que a recíproca é verdade? Todo domínio de integridade é um corpo? Que se eu tivesse com vocês aqui assistindo, eu ia perguntar sim ou não, né? O que vocês achavam. Mas aqui, pessoal, a resposta é não. Todo domínio de integridade eu não posso afirmar que ele é corpo, não. Ou seja, a ida é verdade, mas a volta não é verdadeira. Para eu mostrar isso, eu só preciso pegar um contra-exemplo. Ou seja, um caso que isso aqui não ocorre. O caso mais simples que eu posso tomar é, por exemplo, se eu tomar o conjunto dos números inteiros. Se eu pegar o conjunto dos inteiros com a operação soma e multiplicação, o que vai acontecer? Os inteiros, ele é um domínio de integridade. Ele satisfaz todos aqueles axiomas. É um domínio de integridade. Mas só que ele não vai ser integridade, ele não é um corpo. Por que ele não é um corpo? Para eu mostrar que ele é um corpo, eu teria que mostrar que ele verifica todas essas 9 condições. Aqui, pessoal, ele vai verificar quase todas, somente uma que ele não vai verificar, que vai ser essa condição bem aqui, ó. Ele não satisfaz essa M4, condição M4 para ser um corpo. O que a condição diz? Para todo elemento diferente de 0, nesse caso, o caso está sendo um conjunto de números inteiros, tem que existir um certo elemento, pertencente também aos inteiros, tal que quando eu multiplicar x por x menos 1 vai dar igual a 1. Por exemplo, se eu pegar aqui nos inteiros o número 2, 2 pertence aos inteiros. Existe algum número pertencente aos inteiros que quando eu pegar, ou seja, existe um certo número aqui chamado de x a menos 1, pertencente aos inteiros, tal que quando eu pegar x2 multiplicado por x a menos 1, isso aqui vai dar igual a 1? Óbvio que não, né? Já de cara a gente sabe que esse número teria que ser 1 sobre 2.
Mas só que 1 sobre 2 não pertence aos inteiros. Logo, os inteiros não é um corpo, porque eu estou obtendo um elemento desse conjunto, tal que ele não possui um inverso multiplicativo. Ou seja, não obter um elemento desse conjunto que, quando eu multiplico por 2, vai dar igual a 1, né? Porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação nos inteiros. Nesse caso, os únicos elementos, o elemento inverso que vai existir vai ser só para o 1 e o menos 1, né? Porque qual é o inverso de 1? Qual é o número que multiplicado por 1 vai dar igual ao elemento neutro? É igual ao próprio 1. E o outro elemento é o menos 1. Quando pegar menos 1 e multiplicar por menos 1, vai dar igual ao elemento neutro. Ou seja, o 1 e o menos 1 eles possuem inverso, que nesse caso são eles próprios, né? Porque quando eu multiplico ele por ele mesmo, dá o elemento neutro. Mas já se eu pegar outro elemento, diferente de 0, já não possui inverso. Muito bem. Então, aqui vemos aqui um pouquinho da diferença entre corpo e domínio de integridade. Agora, vamos aqui passar para a lista de vocês. Como eu comentei, eu vou comentar aqui nesse vídeo sobre a primeira e a segunda questão. Mas, inicialmente, a gente tem, para responder elas, se não me engano, a segunda questão, a gente tem que ter em mente o seguinte. Dizer que A é menor que B, viu? Isso aqui é equivalente a dizer que B menos A pertence é um inteiro positivo ou natural. Vou botar assim, para eu definir os inteiros positivos, eu vou definir da seguinte forma, sendo Z com um maisinho aqui, em um asterisco. Acho que você já viu isso aqui no ensino médio, isso que está representando o conjunto dos inteiros, os números positivos, só que o zero não está incluído. Se não me engano é assim, ou é o mais embaixo, não estou lembrado agora, mas se não me engano é isso. Então a gente tem que ter isso bem aqui em mente para responder a segunda questão. Mas vamos lá para a lista agora. Então, já que a gente entendeu aqui a definição de corpo e domínio de integridade, a primeira questão, deixa eu só botar aqui na lista de vocês. Diz o seguinte, um conjunto que goza das propriedades da definição 3.1 é chamado de domínio de integridade. Aí ele pergunta, quais dos seguintes conjuntos são domínios de integridade? Os inteiros pares, os inteiros ímpares? Então, vamos aqui pensar um pouquinho. Os números da forma A mais B raiz de 2. Então, aqui, por exemplo, a letra A. Então, ele quer os inteiros pares, ou seja, ele quer o conjunto formado pelo menos 4, menos 2, 0, 2, 4, e assim por diante. Eu gosto de denotar esse conjunto da seguinte forma. Posso chamar de um certo P, mas vocês podem encontrar nos livros isso aqui da seguinte forma, 2E. Viu? Quando vocês vê 2 multiplicado assim por Z, está representando o conjunto dos números pares, ou seja, é o conjunto dos x pertencente aos inteiros, tal que x é da forma 2k, com k pertencente aos inteiros. E aqui é uma anotação que a gente utiliza, quando o k for variando, esse x vai dar exatamente os números pares. Então, para mostrar que é um domínio de integridade, eu teria que mostrar todas aquelas 9 propriedades. Deixa eu botar aqui as 9 propriedades para a gente ver. Associatividade, comutatividade, tanto para soma, tanto para multiplicação. Mas só que aqui, pessoal, eu já vou aqui afirmar para vocês. Eu não preciso exatamente mostrar associatividade, comutatividade aqui não. Por quê? Como os pares, eles são elementos dos inteiros, né? Os números pares são elementos pertencentes ao conjunto dos inteiros, e a gente sabe que os inteiros ele é um domínio de integridade. Isso aqui também vai ser válido para os pares, né? Ou seja, se eu pegar dois números pares aqui, x, 3, né? X mais z, eu posso já afirmar que isso aqui também é igual a x
mais Y mais Z. Pelo fato, né, que os pares, onde X, Y e Z pertencem aos números pares. Isso aqui é verdade pelo fato de desse conjunto aqui, eles serem um subconjunto dos inteiros. Como nos inteiros vale a associatividade, para esse conjunto também vai satisfazer. Para todo elemento, essa associatividade vale. Você pode até afirmar isso. Observe que a associatividade, tanto na adição como na multiplicação, a comutatividade, tanto na soma como na multiplicação, é válida pelo fato dos pares, o conjunto dos números pares ser um subconjunto dos inteiros, que é um domínio de integridade. A diferença vai existir bem aqui nessa parte, bem aqui, ó, que a gente vai ter que ter uma atenção. Então, a gente está com o conjunto dos números pares. Para esse conjunto ser um domínio de integridade, tem que existir um elemento pertencente aos pares, tal que quando eu somar qualquer número par com esse elemento, continua sendo esse próprio número x. Por exemplo, eu pego aqui o 4, tem que existir um outro número, tem que existir um elemento na adição que quando eu somar com 4, continua sendo 4. 4 mais 0 dá 4. Então, já de cara aqui, um elemento neutro na adição teria que ser o 0. Mas o 0, ele pertence aos números pares? Ele pertence. Então, aqui está ok. Agora, então ele satisfaz essa condição aqui também, para ser um domínio de integridade. Ele satisfaz essa condição, existe um elemento pertencente aos pares, diferente de 0, né? Tal que quando eu pegar esse elemento, multiplicar qualquer número par, vai continuar sendo, vai dar esse próprio número, ou seja, vai existir aqui um certo número, aqui que eu não sei, que quando eu multiplicar por 4, vai continuando sendo 4. Existe esse número, onde esse número tem que pertencer a quem? Nesse caso aqui é a Z, mas na nossa situação tem que pertencer aos pares. Aí eu vou deixar você pensar um pouquinho aí, se existe ou não um número pertencente aos pares, que quando eu multiplicar por 4 vai dar igual a ele próprio. Se não existe esse número, então ele não é domínio de integridade, os números pares, porque você não consegue obter um elemento neutro da multiplicação, viu? Então, deixa isso aqui para vocês pensarem. Aí o elemento simétrico, viu? A distributividade, isso aqui tudo dá para você verificar. Mas eu já vou dar a dica aqui, né? Para essa questão, vocês têm que verificar isso aqui, tanto por causa dos pares como dos ímpares. Se você não conseguir o elemento neutro tanto para adição e para multiplicação, então é porque ele não é domínio de integridade, viu? Então aqui, estou quase respondendo essa aqui, né? Só você precisa pensar um pouquinho, pensar se vale mesmo aquelas condições, 6 condições. Letra C. Os números da forma A mais B raiz de 2, será que é um domínio de integridade? Nessa aqui, pessoal, eu fiquei um pouco na dúvida, né? Porque nós ainda não falamos aqui dos números reais, né? Eu fiquei um pouco na dúvida aqui de como trabalhar esse exemplo aqui com vocês. Mas, a priori, eu vou falar o seguinte. Não sei nem se eu posso falar isso, mas eu já vou dar logo a dica aqui. Nesse caso, ele vai ser um domínio de integridade, viu? Aí, nessa situação, para você demonstrar que é um domínio de integridade, você teria que mostrar aqui novamente, aquelas 6 condições, né? Que associatividade, comutatividade. Aí dá um trabalho danado, né? Mostrar um por um. Só para vocês visualizarem melhor. Por exemplo, se eu fosse verificar, vou chamar de L o conjunto dos elementos da forma A mais B raiz de 2, tal que A, B
pertence aos inteiros. Certo? Estou definindo aqui em forma de conjunto. Vamos botar assim melhor. X é igual os elementos da forma A mais B raiz de 2 com A e B pertence aos inteiros. Só estou definindo aqui o conjunto dos números dessa forma. Estou chamando de L. Aí, por exemplo, se eu quisesse demonstrar a condição I, eu teria que mostrar que dados X, Y e Z pertencente a L, devemos mostrar que X mais Y mais Z é igual a X mais Y mais Z. E também teremos que mostrar que X vezes Y vezes Z, isso aqui é igual a X vezes Y vezes Z. Teria que mostrar isso. Né? Aqui é simples, mas pode dar um trabalho. Só um momentinho aqui que eu estou para espirrar. Vou silenciar bem aqui um pouquinho. Pronto. Então, vou verificar a primeira condição. Então, se eu estou pegando x, y, z pertencente a L, então é porque x é da forma A mais B raiz de 2. Vou chamar aqui A1, B1, para diferenciar. O y é da forma A2 mais B2 raiz de 2. O z é da forma A3 mais B3 raiz de 2. Onde A1, B1, B2, B3 são tudo pertencentes aos inteiros. Então, vê aqui como a gente faria isso, pessoal. Então, para mostrar esse primeiro, eu poderia partir desse lado e chegar partir do primeiro membro dessa igualdade e chegar no segundo membro. Aí eu poderia fazer assim, ó. X mais Y mais Z, isso aqui vai ser igual a 1 mais B1 raiz de 2 mais A2 B2 raiz de 2, fecha parênteses, mais A3 mais B3 raiz de 2. Aí, daqui para cá, o que você vai fazer? Você vai pegar esse parêntese e vai trazer ele bem para cá, para ficar igual o segundo membro. Por que eu posso trazer esse parêntese para cá? Aí você poderia, por exemplo, falar. Aí que tá, que eu fiquei meio na dúvida, né? Porque para eu trazer esse parêntese para cá, nós temos que afirmar que esses elementos eles pertencem, por exemplo, aos reais. E nos reais vale a associatividade. Então, aqui eu poderia botar pela associatividade dos reais, dos números reais, nós vamos meter o seguinte, que é A1 mais B, isso aqui é igual a A1 mais B1 raiz de 2, mais, abre parênteses, A2 mais B2 raiz de 2, mais A3 mais B3 raiz de 2. Ah, e volta de novo para quem é x, y, z. Esse cara aqui é x, então vai ficar x mais y mais z. Então, a gente partiu de um lado e chegou no outro. Da mesma forma, você faz com a multiplicação. Deixa eu ver aqui as outras condições. Com a comutatividade, viu? A existência do elemento neutro, você vai verificar que vale, existe também. O elemento neutro da multiplicação também existe, vai ser o próprio 1. Você consegue obter um elemento oposto. Por exemplo, aqui, para obter o elemento oposto. Dado, né, nesse caso, se fosse demonstrar a condição 4, é o elemento simétrico. Dado x igual a A mais B raiz de 2, né, pertencente a L, temos que menos x igual
A menos B raiz de 2 é o elemento simétrico. É o elemento simétrico. Pois, aí você verifica, ou bota de fato, né? De fato. Botar assim, de fato, vírgula, de fato. De fato. Quando eu pegar x e somar com menos x, aqui que eu estou definindo, vai dar quem? Vai ficar a mais b raiz de 2, somado com menos a menos b raiz de 2. Aí aqui você pode comutar, né? Porque você já verificou que vai a comutatividade. Ou pode até cancelar logo aqui, que você vai observar que isso aqui vai dar igual a zero. Logo, dado um x qualquer, quando eu pego um elemento dessa forma, quando somar vai dar zero. Então é dessa forma que você faz, né? Elemento por elemento. Eu não fazer um por um aqui, porque senão o vídeo vai ficar enorme. Muito bem. Viu? Então aqui, até o 5 eu creio que está tranquilo, né? No sexto, aqui eu não sei se eu posso estar errado, né? Para mostrar a condição 6. Por exemplo, para mostrar que dados x, y pertencente a L, para mostrar que é o domínio de integridade, tem que mostrar o seguinte. Se x vezes y é igual a zero, então é porque ou x é igual a zero, ou y é igual a zero. Tem que mostrar isso, né? Aí, o que é que eu fiquei pensando aqui? Nesse caso tem um porém, porque não dá para eu... Talvez você esteja pensando, eu posso tentar mostrar isso aqui igual como eu demonstrei, como eu fiz para provar que todo o corpo é um domínio de integridade. Eu posso fazer parecido, mas só que aqui não vai dar certo, porque esse conjunto ele não é um corpo. Viu? Ele não é um corpo, ou seja, ele não possui um inverso. Para cada elemento pertencente a L, eu não consigo obter um outro elemento. Não existe o inverso multiplicativo, ou seja, dado um número da forma A mais B raiz de 2, pertencente a L, você não consegue obter um outro elemento quando multiplicar por esse, vai dar igual a 1. Você pode até pensar, se existisse esse número, não seria dessa forma, seria um número real. Mas só que como a gente está trabalhando aqui com o número dessas formas aqui, A mais B raiz de 2, com AB inteiro, não vai dar certo. Aí o que é que eu pensei para chegar a afirmar isso? Então, se eu fosse aqui botar, né, por exemplo, A mais B raiz de 2 vezes botar aqui A1, B1, vezes 1A2 mais B2 raiz de 2, igual a zero. Como é que eu faria para mostrar que ou esse é igual a zero, vai implicar que esse aqui é igual a zero, ou esse aqui tem que ser igual a zero. Na verdade, conta aí, né, eu não sei se tem como fazer, mas o que é que eu pensei? Esse conjunto L, certo? Ele está contido nos reais. E o conjunto de números reais. Os reais, ele é um corpo. Ou seja, se ele é um corpo, ele é um domínio de integridade. Ou seja, se os reais é um corpo, então, dados qualquer x e y pertencente aos reais, que a multiplicação dá zero, então é porque ou x é igual a zero, ou y é igual a zero. Ora, mas só que esse conjunto aqui está contido nos reais. E como esse conjunto está contido nos reais, essa condição também vai valer para o conjunto L, porque se eu pegar dois elementos do conjunto L, eles são elementos reais, pertencentes aos conjuntos reais. Mas só que como os reais são corpo, essa igualdade, essa condição aqui é válida. Logo,
essa condição tem que ser válida também para o conjunto L, viu? Então, eu fiquei na dúvida também porque a gente não chegou ainda nos reais. Eu não consegui ver outra forma de demonstrar isso, né? Se caso algum aluno aí que veja tenha alguma outra explicação, pode até entrar em contato aí e a gente vê o que é que pode fazer. Mas a minha ideia foi essa, né? De tentar provar que isso aqui, ou esse é igual a zero, ou esse é igual a zero. Pelo fato do L ser um subconjunto dos reais e os reais ser um corpo, e como os reais é um corpo, e todo corpo ele é um domínio de integridade, então essa condição aqui vale para o conjunto L, porque são elementos dos reais, viu? Então essa foi a maneira que eu encontrei. Eu acho que o vídeo já está bem extenso, né? Eu estava planejando ser só uns 20 minutos no máximo, mas é isso aí, é porque esse assunto ele é bem delicado mesmo. Então vamos aqui passar para segunda questão. Demonstre as propriedades de ordem em Z enunciadas na proposição 3.2. Então vamos lá. Então vamos ver aqui qual é a proposição 3.2. Proposição 3.2. Tá aqui, ó. Então ele quer verificar essas 4 afirmações, 5, né? Essas 5 condições aqui. Eu vou aqui, para ajudar vocês, eu vou demonstrar aqui algumas, viu? Eu não vou demonstrar todas, não. Ó, essa aqui é bem direta, viu? Essas 5. Mas vamos por partes aqui. Por exemplo, a primeira, para mostrar que todo número aqui diferente de zero, eu tenho que o quadrado dele é maior do que zero. Como é que eu posso mostrar isso? Para todo número diferente de zero, o quadrado dele vai dar maior do que zero. Se eu não me engano, na primeira prova de vocês tinha algo parecido já, né? Para ser feito. Aí vamos lá aqui tentar fazer. Condição A. Se A pertence aos inteiros tirando zero, então A ao quadrado é maior do que zero. Isso que ele está falando. Agora eu vou verificar isso, pessoal. Né? Então, se o A ele não é zero, né? Aí a gente tem que ver bem aqui, o PDF de vocês, o que é que ele fala. A tricotomia aqui, logo aqui em cima. Ó. Para cada número inteiro, vale uma e somente uma das seguintes afirmativas. Ou A é positivo, ou A é igual a zero, ou menos A é positivo. Vale, ou é uma ou outra. Essas 3 condições podem acontecer. Para responder isso, a gente tem que usar isso aqui, viu? Ou A é positivo, ou A é diferente de zero, ou A é igual a zero, ou menos A é positivo. Como a gente já está supondo A diferente de zero, certo? Então isso aqui não vai valer para a gente. Então, dado um A pertencente aos inteiros tirando zero, não, botar dado A diferente de zero. Melhor. Dado A diferente de zero, temos que A é maior do que zero, ou menos A é maior do que zero. A gente tem uma dessas 2 condições. Ok? Suponha que A é maior do que zero. Supondo que A é maior do que zero, observe que A ao quadrado é igual a vezes A. Ok? A ao quadrado é igual a vezes A. Mas bora ver bem aqui um outro resultado que ele está falando para a gente, ó. Que é o axioma aqui da fechadura. O axioma da fechadura está dizendo o seguinte: se eu tenho 2 elementos positivos, então a soma deles vai ser positiva e a multiplicação deles vai ser positiva. Ora, tem tudo a ver, ó. Eu estou somando que A maior do que zero. E eu estou dizendo que A ao quadrado ele está sendo igual à multiplicação de 2 números positivos. Se eu tenho 2 números positivos sendo multiplicados pelo axioma da fechadura,
logo bota assim, logo pelo axioma da fechadura lá, né? Fechadura. A ao quadrado tem que ser maior do que zero. Então, eu já verifiquei, se A for maior do que zero, eu cheguei nessa expressão. Aí, agora, vou botar aqui. Agora, suponha que A não é maior do que zero. Ou seja, se A não é maior do que zero, então o oposto dele é maior do que zero. Ou seja, menos A é maior do que zero. Novamente, observe que A ao quadrado, eu posso ver ele como sendo menos A vezes menos A. Aí, novamente, pelo acima da fechadura, menos A é positivo. Se eu tenho a multiplicação de dois números positivos, então é porque A ao quadrado, novamente, bota aqui, ó, novamente, pelo axioma da fechadura, A ao quadrado é maior do que zero, né? Porque se eu tenho dois números positivos sendo multiplicados, o resultado tem que ser positivo também. Portanto, a gente demonstrou a primeira condição. Se eu tenho um número diferente de zero, tanto faz ele ser positivo ou negativo, sempre o quadrado vai dar maior do que zero. Então, é isso aí. Então, a gente demonstrou aqui o primeiro. Para mostrar, eu vou mostrar agora aqui, deixa eu ver. Acho que eu vou mostrar a transitividade aqui para vocês. Como é que poderia mostrar se A é menor do que B e B é menor que C, então A é menor que C. Então, a gente vai partir dessa hipótese, que A é menor que B e B é menor que C, e nós vamos chegar que A é menor do que C. Então, vamos lá. Vou apagar aqui. Transitividade. Aqui, a gente tem que usar aquela seguinte afirmação que eu botei lá no slide. Se A é menor do que B, isso aqui é equivalente a dizer que B menos A ele pertence aos inteiros positivos, né? Ok? Então, a gente vai usar isso aqui como verdade. Ou poderia usar até também natural, né? Pertence aos naturais. Acho que até melhor, pertence aos naturais. Então, vamos lá. Então, nossa hipótese, vou botar aqui. Se A é menor que B, B é menor que C, então A é menor que C. Então, a gente quer chegar nisso bem daqui, ó. Partindo disso aqui como verdade. Então, aqui eu posso fazer da seguinte forma. De A menor do que B e B menor do que C, temos que B menos A pertence aos inteiros, ou os naturais, os inteiros positivos, e C menos B pertence também aos naturais, aos inteiros positivos. Observe que C menos A, eu posso ver C menos A como sendo o seguinte. Isso aqui é a mesma coisa que B menos A somado com C menos B. Viu? Quando desenvolver isso aqui, o B cancela e fica C menos A, que é exatamente esse lado. Por que eu fiz isso? Agora vocês observam o seguinte. Eu estou dizendo que C menos A ele é igual à soma desse cara aqui com esse. Ou seja, a soma de dois números naturais, ou dois números inteiros positivos. O que é que o axioma
Deixa eu ver aqui. Da fechadura diz: se eu tenho dois positivos, dois números positivos, ou dois inteiros positivos naturais, a soma deles dá positivo, pelo axioma da fechadura. Pelo axioma da fechadura, C menos A, como ele é a soma de dois positivos, ele também vai ser positivo, vai ser um número natural. Ou seja, o que quer dizer? Dizer que C menos A pertence aos naturais é para dizer o quê? Que A é menor do que C. Que é exatamente o que a gente queria chegar. Ó. Que A é menor do que C. Viu? Então, a partir da hipótese, cheguei na minha tese. A terceira questão, ou a terceira questão não, né? A letra C, é bem parecido, viu, pessoal? Aqui eu vou deixar uma dica que é praticamente respondendo a questão. Se A é menor que B, então isso aqui vale. Eu quero que vocês verifiquem o seguinte, que vou adotar só a dica e vocês tentam fazer, viu? Que é bem parecido com a transitividade. A charada aí dessa terceira é isso, ó, vocês verificar que B menos A, isso aqui é igual a B mais C menos A mais C. Viu? Então, pense um pouquinho aí que vocês vão chegar isso bem daí. Viu? A charada para resolver é isso. Essa questão é essa. Da quarta, vou dar aqui uma dica da quarta, que também é bem parecida a maneira de responder. Se A é menor que B e C é maior do que zero, então A vezes C é menor que B vezes C. Aí, novamente, você parte da hipótese e chega na tese. Aí vamos partir da hipótese A menor que B. O que é que isso aqui quer dizer? A menor que B é equivalente a dizer que B menos A pertence aos naturais. C maior do que zero também é dizer que o C pertence aos naturais. Quando eu tenho, se eu pegar B menos A, multiplicar vezes C, como a multiplicação de dois inteiros positivos vai dar um positivo, né, eu tenho que isso aqui vai dar igual a B vezes C menos A vezes C, que por sua vez isso aqui pertence, né, esse caráter aqui todo pertence aos naturais, porque ele é a multiplicação de dois naturais. Ora, mas B vezes C menos A vezes C pertence aos naturais, isso aqui é equivalente a dizer que AC é menor do que BC. B vezes C. Na verdade, já até respondi, né? O primeiro. Aí, a segunda parte da mesma forma. Só que em vez de você usar C, vai ser o menos C que pertence aos naturais. Viu? Essa segunda parte aqui. E o quinto axioma aqui, a propriedade, que também já é bem direto. Não tem nem o que fazer, na verdade, né? Porque dados A e B pertencem aos inteiros, nós temos que ou B menos A é positivo, né? Ou B menos A igual a zero, ou o oposto dele, né? Menos B menos A é positivo. Ou tenho essas três condições. E, na verdade, estou usando esse bem aqui, ó. Aqui só da maneira diferente. Em vez de pegar um A, eu estou pegando já o B menos A. Viu? Aqui é bem direto. Já daqui você pode afirmar, mas isso aqui, afirmar isso é exatamente isso. Afirmar isso aqui é exatamente isso. Afirmar isso aqui é exatamente isso. Então aqui você já pode até dizer, pelo axioma da tricotomia, nós obtemos que
Isso aqui é exatamente isso, ele se exclui mutuamente, né? Só uma dessas condições acontece. Então, como já está bastante extenso o vídeo, o que eu queria falar para vocês até o momento era isso, viu? Então, eu vou pensar aqui, ver se eu depois trago mais dicas para vocês, para também não ficar tão extensa a gravação. Vou parar aqui e até a próxima.